As experiências e as dificuldades para quem tem na família uma portadora da doença rara Síndrome de Williams, uma desordem genética do cromossomo 7 que atinge crianças de ambos os sexos, prejudicando o desenvolvimento. Será compartilhada por Paula de Cássia Simões, mãe de Marina, e Geisla, mãe de Nathalie. A Marina ela é portadora da síndrome de Williams, que é uma doença rara, que acomete a cada 15 mil nascidos vivos, nasce com síndrome de Williams. A maior dificuldade que eu tive foi o diagnóstico, porque quando eu estava grávida, eu comecei a perceber que o meu bebê era menor, e até comentei com o obstetra, na barriga eu via que as medidas eram menores, e quando a Marina nasceu, ela teve complicações hospitalares, e ficou no UTI, inclusive, 12 dias, e mesmo assim ninguém suspeitou que tinha nada de errado. Aí, à medida que ela foi crescendo, com 2 anos e 8 meses, eu comecei a notar que ela era uma criança um pouco diferente das outras. Ela tinha uma coisa que hoje eu sei que o nome é hipotonia, mas até então não sabia. Ela era mais molinha, mais frágil, e ela tinha um sopro no coração, o rim fora do lugar, tem o rim ectópico fora do lugar. E comecei a juntar essas coisas. Ela vomitava muito quando mamava, quando era bebê. E eu procurei um pediatra e contei toda essa história para ele. E ele me encaminhou para a geneticista e ela fez o diagnóstico clínico da síndrome de Williams. A partir daí, até chegar ao diagnóstico, foram 2 anos e 8 meses que a gente disse que poderia, se fosse antes, a gente poderia ter um ganho maior em muitas coisas, né? Daí, a partir do diagnóstico, a segunda maior dificuldade depois do diagnóstico é a solidão de você olhar e falar que eu estou sozinha. Você nunca ouviu falar na síndrome de Williams? Desculpa. E você olha para o lado, só tem você que tem um filho com síndrome de Williams, você nem sabe direito o que é isso. A gente foi muito acolhido pela Associação Brasileira da Síndrome de Williams, que é uma associação muito séria, que foi fundada pela Jo Nunes, que é uma mãe de Williams também. E eu conheci através da associação a Geisla, que era uma mãe de Votorantim, que a filha dela também tinha síndrome de Williams, e aí a gente começou a compartilhar. Hoje nós somos em 14 famílias, em Sorocaba, Votorantim, Jundiaí, região, e isso faz toda a diferença. Então, a segunda maior dificuldade foi essa questão de estar sozinho. Depois vem a questão, depois que você aceita, né, porque existe a fase da aceitação, no começo você tem um luto de não ter gerado um filho perfeito, né, a primeira coisa que você pensa, e depois que passa esse processo, que a Jo Nunes, que é a fundadora da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, chama de luto, aí você passa a aceitar, e aí você passa a buscar soluções, né, o que fazer? No caso da Síndrome de Williams, a gente tem que buscar estímulo, não existe uma medicação, né? Porque é uma desordem genética, faltou material genético no cromossomo 7, então não existe uma medicação, existem estímulos, né? Existe uma perca cognitiva, intelectual e física em alguns aspectos, assim. E isso tudo a gente resolve com estímulo, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Então, a segunda dificuldade é o que fazer, né? A gente teve a ajuda da associação e a gente foi para o caminho certo. E aí, você ainda enfrenta o desconhecimento, porque o que é raro não é lucrativo para ninguém. Então, muitas vezes ninguém nunca ouviu falar, ninguém da área de saúde nunca ouviu falar na síndrome de Williams. Uma vez um pediatra receitou cálcio para a Marina. Uma criança com síndrome de Williams tem que ter muito cuidado quando você receita o cálcio, porque eles têm excesso de cálcio no organismo. Então, eu comecei a ler tudo sobre a síndrome de Williams para chegar no médico sabendo tudo, porque às vezes o próprio médico, que não é geneticista, ele não conhece a síndrome. Então, o desconhecimento foi uma outra dificuldade. É assim, a minha experiência como mãe de Williams, ela é fantástica. Hoje eu sempre digo, né, que essa lágrima é de luta, ela não é de fracasso, porque a gente venceu. Mas assim, no começo parece um fardo. Depois você vê que é um presente. O Williams, ele é reconhecido como a síndrome da simpatia. Ele vive sorrindo 24 horas, ele tem uma visão muito linda da vida, ele não tem preconceito, ele não exclui ninguém e está sempre feliz. Então, você ter o privilégio de conviver com uma pessoa assim é maravilhoso. É isso.
A Nathalie, a gente teve bastante dificuldade com ela desde bebê. Só que até então nem os médicos nem a gente era a nossa primeira filha, a gente ainda não tinha experiência como pais, né? E a Nathalie era uma criança que ela tinha dificuldades para mamar, quando ela mamava ela acabava voltando todo aquele leite, ela não dormia, ela era uma criança assim, foi assim uma fase muito difícil. E daí eu fui percebendo que ela foi crescendo e ela não conseguia aprender as coisinhas básicas de um bebê que a gente como mãe vai estimulando, vai ensinando, né? E daí eu comecei a pegar no pé dos médicos, troquei muitas vezes de médico. Porque assim, eu sempre percebi que tinha alguma coisa ali que não estava certo, tinha alguma coisinha ali que não batia. E os médicos, mãe, é assim mesmo, é que a mãe é a primeira filha, mas é tudo normal. E para mim não tinha nada normal, porque apesar de ser minha primeira filha, eu já ajudei a cuidar de muitos primos e tinha convivência com muitas crianças, bebês. Então eu percebia que não era aquilo. Até que de tanto eu ficar em cima do médico, ele receitou 10 sessões de fisioterapia para a Nathalie, porque a Nathalie tinha mais de 1 ano e não andava. E o médico é normal, mãe, vamos aguardar o tempinho dela. E de tanto eu irritar ele pegou, contrariado, e me deu as 10 sessões de fisioterapia para estimulação da Nathalie para ela andar. Só que assim, não adiantou, né? A Nathalie foi andar com 1 ano e 8 meses. E daí a gente foi vendo, né, as dificuldades cada vez aumentando, a dificuldade em não se alimentar, a dificuldade em aprender as coisas. Aí foi que, de tanto ficar em cima do médico, ele pegou e falou para mim, mãe, não, ela não tem nada, mas eu vou fazer um monte de encaminhamento, a mãe leva e já tira as dúvidas. E numa dessas, como ela tinha dificuldade, ela não crescia muito, ela não ganhava peso, ele me encaminhou para endócrino. Foi aí que ela falou assim para mim, mãe, a sua filha tem uma síndrome. Eu não vou saber dizer qual, mas é uma síndrome. Levando em consideração todo o relato que a mãe está me trazendo desde bebê até agora. Isso ela tinha 4 anos. Aí essa médica me encaminhou para uma geneticista. Foi aí que eu passei com essa geneticista. Ela olhou para minha filha, examinou a minha filha e falou, mãe, a sua filha tem síndrome de Williams. A gente precisa fazer um exame, ele é um exame de um custo muito alto. E eu vou te passar o endereço de um site que é o da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, que lá eles realizam o exame gratuitamente. E até então eu procurei convênios, tudo, e foi que eu cheguei na Unesp em Botucatu. E a gente fez o Fischer, né? E comprovou realmente que a Nathalie tem a síndrome de Williams. E assim, a primeiro momento a gente sofre, né? Porque não é fácil de receber uma notícia dessa, mas eu chorei, fiquei muito triste, porque a gente sabe que não é uma luta fácil, a gente tinha muitos obstáculos para passar, mas assim, eu chorei no outro dia eu já estava indo atrás de toda aquela terapia, todo aquele tratamento que a doutora da genética tinha me passado para desenvolver e estimular a Nathalie. Então, desde os 4,5, ela fazia fono, terapia ocupacional, psicóloga e também me deu uma carta para me estar colocando ela na escolinha, porque na realidade ela não tinha idade ainda. Mas a escolinha e a convivência com outras crianças ajudou muito no desenvolvimento da Nathalie. Então, a gente faz, né, todas essas terapias, hoje umas sim, outras não. Mas assim, a gente tenta da melhor forma, tá fazendo, hoje ela faz canto coral, hoje ela faz, assim, a gente acabou optando um pouco mais agora por lazer junto, né, e deixar um pouco as terapias, mas a gente vai acabar voltando para as terapias. E a Nathalie tá com 10 anos hoje, ela tá no 4º ano, ela estuda numa escola normal. Só que a Nathalie, ela está no 4º ano, mas um desenvolvimento de 1º ano. Está começando
a ler, a escrever sozinha, a dar, né, os primeiros passos do primeiro ano. Mas assim, eu sei que eu aprendi muita coisa. Eu não gero expectativas em cima da Nathalie. Eu vibro com o desenvolvimento que ela me traz. Eu vibro com o desenvolvimento e não fico gerando expectativa. Antes de ontem ela chegou e falou: mãe, eu tirei 10 na prova. É maravilhoso, eu não ficava, a minha filha vai tirar um 10, ela tem que tirar um 10. Não, eu tenho que vibrar, ficar feliz com aquilo que ela me traz, que eu acho que esse que é o essencial. A gente põe muita expectativa, a gente cria sonhos para os filhos da gente e a gente esquece que o melhor é o que eles nos traz. E a gente gera expectativas que gera frustrações e que acaba atrapalhando todo esse processo. Então hoje eu faço tudo o que eu posso pela minha filha. Hoje, se falar para mim que eu preciso levar ela na fono de novo, eu vou levar. Então a minha vida mudou muito. Não vou dizer que é fácil, é uma luta muito difícil. A gente precisa ter muita fé em Deus, a gente precisa ter muita força de vontade. Porque a luta não é fácil e a gente precisa lutar. Porque a nossa luta que vai dizer o que eles vão ser lá na frente.